Bom dia, galerinha. Hoje, na aula de redação, a gente vai trabalhar com fábulas. Quem nunca ouviu, assim, alguma fábula antes de dormir? Vocês sabem que são fábulas, né? Aliás, nós já trabalhamos com esse assunto, mas nessa aula de hoje, a gente vai conhecer, assim, os dois maiores contadores de fábulas da história. Vamos lá? Como a gente já trabalhou fábula, como a gente já trabalhou diálogo, agora a gente vai trabalhar o diálogo dentro da fábula. A gente já viu fábulas modernas, com os dois maiores, assim, contadores de fábulas do mundo. Aqui a gente vai ver o nosso maior contador de fábula brasileiro, que é Monteiro Lobato. Então, vocês vão abrir o livro na página 147, 148, e tem assim, Os Animais e a Peste, tá? E diz, leia a fábula a seguir, observando o modo como o texto está organizado na página, que é isso que interessa nesse momento, a estrutura do texto. Principalmente a gente observar, gente, o diálogo que a gente vem trabalhando em histórias em quadrinhos, depois transformar as histórias em quadrinhos em prosa. Então, a fábula, quando a gente a gente escreve numa estrutura própria para a prosa, certo? Como é isso? Em parágrafos, né? Aí você utiliza os dois pontos para indicar que vem fala, você utiliza os travessões. Ó, acompanha aí, sigam no livro de vocês, eu vou lendo aqui, ó. Em certo ano terrível de peste entre os animais, o leão, mais apreensivo, consultou um macaco de barbas brancas. O que ele fez aqui? O que é que vocês estão errando e é que vocês precisam? Aqui é a última chance para vocês aprenderem isso. Prestem atenção. Isso aqui, gente, esse espaço que foi deixado é chamado o quê? Parágrafo. E é o que vocês têm esquecido, certo? Essa estrutura formadas por parágrafo, tá vendo? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo. Essa estrutura é que a gente chama de prosa. Então, quando a gente pega a história em quadrinho e passa para essa estrutura, a gente transformou a história em quadrinho em prosa. Entenderam? Então, continuemos. Vejam. No livro de vocês, né? Pega aí o livro de vocês. Vamos lá? Abriram na página? Pronto. Eu já fiz a leitura aqui do primeiro parágrafo. Vou para a fala. Como é que eu sei que é fala, gente? Pelo travessão. Toda vez que vocês enxergarem um travessão, vocês vão entender que ali tem uma fala. Observe que antes do travessão, nós temos o espaço. Esse espaço que vocês deixaram é chamado o quê? Parágrafo. Então, eu vou repetir para vocês. Olha só. A gente, quando vai fazer um texto estilo esse, né, nessa estrutura de prosa, é necessário vocês terem cuidado com isso, ó, deixar o parágrafo, que é o espaço, e depois do parágrafo é que vocês vão colocar o travessão. E esse travessão indica que lá vem fala. Aí tem assim, esta peste é um castigo do céu, respondeu o macaco, e o remédio é aplacarmos a cólera divina, sacrificando os deuses em um de nós. O que eu quero chamar a atenção aqui, que é o nosso assunto de hoje? O uso desses diálogos. Observe que a gente tem aqui a parte do narrador, gente, ó, presta atenção. E ela tá cortando a fala do personagem, tá vendo? Pegou no meio da fala do personagem e colocou o quê? O que o narrador disse. Quem foi que respondeu? Foi o macaco. E como é que o macaco respondeu? Esta peste é um castigo do céu, e o remédio é aplacarmos a cólera divina, sacrificando os deuses de um nós. Olha só. Ele poderia ter colocado essa parte aqui, essa intervenção do narrador antes da fala ou depois da fala. Mas ele preferiu fazer o quê? Ele preferiu colocar no meio da fala. A gente diz que ele é intercalado. Ele pegou a fala e botou lá no meio. Para isso, ele usou os travessõezinhos aqui, ó. Observe que tem, separando a parte do narrador da fala do personagem. Perceberam? Sigamos. Qual? Olha aqui, a parte do narrador perguntou o leão. Vejam, ele colocou depois da fala. Qual? Aí bota o travessão e diz o que o narrador queria indicar. Perguntou o leão. O mais carregado de crimes. O leão fechou os olhos, concentrou-se e depois de uma pausa disse aos súditos reunidos em redor. Você sabe o que significa súditos, né, gente? Todo mundo sabe? Ótimo, né? O rei é o que manda, os súditos são aqueles que o obedecem. São aqueles que fazem tudo o que ele diz, que ele ordena. Amigos, é fora de dúvida que quem deve sacrificar-se sou eu. Cometi graves crimes, matei centenas de veados, devorei inúmeras ovelhas e até vários pastores. Ofereço-me, pois, para o sacrifício necessário ao bem comum.
A raposa adiantou-se e disse, olha, a gente já trabalhou isso, lembram? E aqui nós temos o verbo de elocução. Ele disse, ele falou, ele pensou, ele murmurou, ele perguntou. Verbo de elocução. Depois do verbo de elocução, a gente coloca o quê? Os 2 pontos. Que indica o quê? Que lá vem e fala. E a fala tá aqui, ó, no travessão. Tá vendo? Acho conveniente ouvir a confissão de outras feras, porque, para mim, nada do que Vossa Majestade alegou constitui crime. São coisas que até que honram o nosso virtuosíssimo Rei Leão. Grandes aplausos abafaram a última palavra da bajuladora. Você sabe o que significa bajuladora? Bajuladora quer dizer puxa-saco. Fica elogiando qualquer coisa que ele faça. Então, as últimas palavras da bajuladora e o leão foi posto de lado como impróprio para o sacrifício. Apresentou-se em seguida o tigre e repete-se a cena. Acusa-se de 1000 crimes, mas a raposa mostra que também ele era um anjo de inocência. E o mesmo aconteceu com todas as outras feras. Nisto, chega a vez do burro. Adianta-se o pobre animal e diz, ó, verbo de alocução. Diz, 2 pontos, significa que lá vem e fala. Da outra linha, parágrafo, que é o espaço, e depois do parágrafo é que vem um travessão para indicar que lá vem e fala. A consciência só me acusa de haver comido uma folha de couve da horta do senhor vigário. Os animais entreolharam-se. Era muito sério aquilo. A raposa toma uma palavra, veja que está entre 2 pontos para indicar que lá vem e fala. Eis, amigo, o grande criminoso, tão horrível que ele nos conta que é inútil prosseguirmos na investigação. A vítima sacrificar-se aos deuses não pode ser outra. Por quê? Porque não pode haver crime maior do que furtar a sacratíssima couve do senhor vigário. Toda a bicharada concordou e o triste burro foi unanimamente. Você sabe o que significa unanimamente? Significa que todos concordaram. Unanimamente eleito para o sacrifício. E aí, gente, qual é a moral da história? Que aos poderosos tudo se desculpa. Agora, coitado dos miseráveis, nada se perdoa. A gente já trabalhou numa outra aula com Esopo, né? A gente já trabalhou com La Fontaine, inclusive vocês vão revisar, porque explica a origem da fábula, como ela surge, com que propósito, o que é fábula. Então, a gente vai repetir nos slides seguintes, para que a gente relembre isso. Mas hoje, o nosso escritor, que mais assim, conhecido por criar fábulas incríveis, é Monteiro Lobato. Vejam aqui, Monteiro Lobato, ele é brasileiro, diferente de La Fontaine, diferente de Esopo. Vamos lá repassar algumas coisas sobre a origem da fábula? Então, pessoal, essas narrativas curtas, seguidas por uma lição de moral, que fazem parte do nosso imaginário, né, do imaginário coletivo e atravessaram assim, séculos até chegarem os dias de hoje. Você já pararam para pensar nisso? Elas são chamadas de fábula. E Fontaine é considerado o pai da fábula moderna. Ele é que conta a história da cigarra e a formiga, que a gente terminou de ver, e viveu no século XVII. Olha só, gente, La Fontaine, ele nasceu em 1621 e morreu em 1695. Ele foi um escritor francês que ficou internacionalmente conhecido pelas fábulas que publicou em 1624. Olha quanto tempo! Nossa! Então, olha, segundo ele, as fábulas retratam os comportamentos e os sentimentos humanos. Então, é uma forma metafórica de você falar como o homem pensa, como o homem age, enfim. Mas ele utiliza o quê? Ele utiliza outros seres para retratar nada mais, nada menos do que o próprio ser humano. Então, é do escritor a afirmação assim. Ele diz o seguinte: a fábula é uma pintura na qual podemos encontrar o nosso próprio retrato. Olha que interessante. Esse texto é mais uma fábula escrita por La Fontaine. O título é O Leão e o Rato. Um rato corria sobre um leão adormecido até que este acordou. Enfurecido, o leão rugiu-lhe. Veja, ele usou o verbo rugiu-lhe, tá? Para dizer o quê? Que um leão, ele não fala, né? Ele não mia. O que o leão faz? Ele vai rugir. E aí ele coloca o quê? Os 2 pontos para indicar que vem e fala. Portanto, tem que ter o parágrafo, que é o espaço, depois do parágrafo, o travessão. Para que serve o travessão? Para indicar uma fala. Então, você já tem que fazer a leitura do personagem, dando a entonação que ali é uma fala.
Nunca mais voltes a interromper a minha cesta. Você sabe o que é cesta? Cesta é um costume que as pessoas têm de almoçarem, né? Elas almoçam e depois do almoço eles tiram aquela sonequinha, isso é chamado cesta. Porém, o ratinho corajoso respondeu-lhe. Vejam, os 2 pontos indicam o quê? Que lá vem fala. Então, a gente tem que botar o parágrafo, depois do parágrafo, travessão. Se me perdoares um dia destes, ainda te farei um favor. Um favor? Tu, a mim? Exclamou o leão, divertido. Nunca se sabe, né? Retorquiu o rato. Percebam que a gente vai mudando os verbos. Retorquiu, exclamou, respondeu-lhe, rugiu. Isso é muito importante para o texto não ficar cansativo. Vocês devem evitar uma repetição. Então, uma hora você fala, ele gritou, outra hora você fala, ele falou, outra hora ele suspirou, ele pensou. Isso é muito importante, tá bom? O leão, desconcertado, deixou ir-se embora. Poucos dias depois, caiu numa armadilha e, não conseguindo soltar-se, começou a rugir desesperado. Por sorte, o ratinho ouviu queixar-se e roeu as cordas que o prendiam e o soltou. Quando terminou o trabalho, disse-lhe, como vês, sou pequeno, mas salvei-te a vida. E aí, gente, pensem, qual é a moral da história? O que é moral mesmo? O ensinamento que a gente tira da história, qual é? Não devemos subestimar os outros. Olha aqui, tá separadinho a moral da história para que vocês percebam que isso não faz parte da história. Essa ideia vocês têm que tirar diante de todo o contexto. Gostaram? Pessoal, as fábulas já faziam parte da tradição oral da Grécia Antiga no século V a.C. Olha quanto tempo. Pois é. Então, apesar de dizer que La Fontaine é o pai da fábula, ele faz referência a uma fábula moderna. Por quê? Porque os especialistas atribuem a Esopo, esse da imagem, né, a paternidade das fábulas por ter sido ele quem provavelmente copilou e registrou muitas delas. O que é isso? Ele saiu pesquisando o que as histórias que as pessoas contavam e aí escreveu as histórias, tá? Não foram, na verdade, criadas por ele, mas ele ouviu o que o povo contava e foi compilando. Isso é chamado compilação. Olha, por meio do registro feito por Esopo, as fábulas chegaram a La Fontaine, que é aquele considerado, né, o pai das fábulas modernas. E aí, o que Fontaine fez? As reescreveu e publicou no século XVII. O fato dessas histórias terem chegado aos nossos dias deve ser assim, com certeza, tanto a Esopo quanto a La Fontaine. Aqui nós temos uma relação das fábulas mais celebradas de Esopo. Olha a quantidade. A tartaruga e o lebre, o lobo e o cordeiro, a formiga e o escaravelho, a asna e a carga de sal, o lobo e as ovelhas, o cervo e o leão. Não é muito interessante isso? Qual dessas você já conhece? Olha, aqui não acaba não, tem muito mais. Foi exatamente isso que aconteceu com a história que a gente terminou de ler, a cigarra e a formiga. Eu falo dessa porque talvez seja a mais famosa e difundida a fábula de Esopo. Por quê? Porque é uma narrativa breve, de apenas assim, 1 ou 2 parágrafos, traz 2 animais antagônicos. O que significa antagônico? Significa contrários, adversários, como personagens. Então, nós temos a formiga, que é o símbolo do trabalho e do empenho, e temos a cigarra, que representa a preguiça, a displicência. Enquanto a formiga pensou a longo prazo, trabalhou durante todo o verão para se abastecer no inverno, o que é que a cigarra fez? Ela foi imediatista, passou o verão cantando, se divertindo e nem pensou que viria o inverno, o que ela iria fazer, como ela sobreviveria naquele período. Então, gente, as fábulas de Esopo são assim uma coleção de fábulas creditadas a Esopo, que era um escravo e contador de histórias que viveu na Grécia Antiga. Já expliquei isso para vocês. As fábulas de Esopo tornaram-se um termo genérico para as coleções de fábulas brandas, usualmente envolvendo animais personificados. Quando eu falo animais personificados, o que significa? Significa que são histórias onde os animais aparecem com ações de pessoas, formas de pensar como pessoas, a forma de sonhar como se fossem pessoas. Por isso a gente diz personificados. As fábulas remontam uma chance popular para a educação moral das crianças que é feita até hoje.
Então, a gente pode dizer que em toda parte do mundo, a fábula é um conto de moralidade popular, uma lição de inteligência, uma lição de justiça, de sagacidade. O que é que vocês pensam sobre a fábula? Como eu disse, né, Esopo ele foi lá compilando, foi pesquisando, procurando as pessoas, as histórias que eles conheciam, escreveu, e depois La Fontaine, muito tempo depois, foi e reescreveu. Porém, gente, as histórias são iguaizinhas? Não. Olha só, as fábulas de Esopo foram escritas em forma de prosa, e já as de La Fontaine foram escritas em forma de versos. Então, o texto em prosa é o que vai da margem a margem na folha do papel. E é diferente do poema. Não apresenta melodia, não apresenta rimas, não apresenta ritmo. Então, eu quero que vocês trabalhem com a prosa, como acontece com esse texto aqui, ó, o leão e o inseto, com essa fábula. Veja que vai de uma margem a outra margem. Depois, na linha de baixo, o parágrafo, que é o espaço, depois o travessão, tem os dois pontos. Essa é a prosa. Esse é o formato, a estrutura que nós estamos trabalhando. Preste atenção nisso. Então, já que a gente está aqui, vamos ver esse texto. O leão e o inseto. O inseto se aproximou de um leão e disse assim, sussurrando no seu ouvido: "Não tenho nenhum medo de você, nem acho você mais forte do que eu. Se você duvida disso, eu o desafio para uma luta. E assim, veremos quem será o vencedor." E voando rapidamente sobre o leão, deu-lhe uma ferroada no nariz. O leão, tentando pegá-lo com as garras, apenas atingia a si mesmo, ficando assim bastante ferido. Desse modo, o inseto venceu o leão e, entoando o mais alto que podia uma canção que simbolizava sua vitória sobre o rei dos animais, foi embora relatar seu feito para o mundo todo. Mas, na ânsia de voar para longe, rapidamente espalhar a notícia, sabe o que aconteceu? Acabou ficando preso numa teia de aranha. Então, se lamentou dizendo: "Ai de mim, que sou capaz de vencer a maior das feras. Fui vencido por uma simples aranha." Então, qual é a moral da história, gente? O menor dos nossos inimigos é frequentemente o mais perigoso. Gente, olha esse texto aqui que eu quero chamar a atenção que vocês estão fazendo isso. Não todos, mas alguns. Aqui tem a palavra inseto com letra maiúscula. Aqui tem a palavra dizendo com a letra maiúscula. Pode acontecer isso? Não pode. Por que não? Porque vocês têm que ter atenção quando vocês vão utilizar a letra maiúscula. A letra maiúscula a gente usa no início da frase, olha aqui. Tá vendo? Começou o período, a gente vai usar a letra maiúscula. A gente deve utilizar que o leão tá com letra maiúscula porque ele quis dar como se fosse o nome do leão, como se fosse o nome próprio do leão. Se eu digo, um leão entrou em minha casa, um leão, qualquer leão, eu não estou dizendo o nome do leão, ele é um substantivo comum, portanto, eu não posso usar a letra L maiúscula. Mas se eu quero usar o nome leão como nome próprio, aí sim você vai usar a letra maiúscula, tá certo? Vocês entenderam isso? Muita gente está errando isso, então vocês têm que ter atenção. Esse texto foi todo escrito assim, veja o rei aqui, que não precisava ser com letra maiúscula, né? Então, essa questão do leão, se for um leão qualquer, comum, não pode ser com L maiúsculo, se for no meio da frase. Então, vocês têm que ter atenção, gente, porque vocês já estão no colégio, e isso não é um erro que não é mais admissível no colégio. Lá no primário, a gente até aceita, mas no colégio não mais, tá bom? Preste atenção nisso. Agora é a hora da produção textual. Vocês vão precisar, né? Aí vocês vão assistir a videoaula toda, é evidente, e vão responder no caderno as questões, ou seja, as propostas redacionais que o livro de português de vocês traz. Olha só, o livro de português, mas ele traz questões que são para serem trabalhadas em redação, assim como também tem questões para serem trabalhadas em gramática, porque as três matérias, interpretação, redação e gramática, elas se complementam. Tá? Então, a gente trabalha a parte de redação na aula de redação, a parte de interpretação na aula de interpretação e a parte de gramática na aula de gramática. Então, vão pegar o livro de português aí, vão responder aonde, crianças? Pega o livro de português, mas responde no caderno de redação. E aí, vocês vão reler essa fábula, melhor dizendo, essa fábula, né, aí do leão, e vão responder as questões propostas na página 147 até 151.
Na 150, ele retoma o assunto que a gente vem trabalhando, que é, na verdade, histórias em quadrinhos. Que tudo é um pretexto para a gente trabalhar nada mais, nada menos, gente, do que a estrutura de uma prosa. Porque a gente pega uma história em quadrinho e transforma numa prosa. Você precisa saber que ali tem um parágrafo, você precisa saber que você vai usar um verbo argumentativo, tipo falou, pediu, disse, murmurou. Você tem que saber que tem que usar os dois pontos, passar para a linha de baixo, parágrafo, depois o travessão para vir a fala e aí formar o diálogo. Então, a gente está explorando isso, já vem explorando isso nessa quarta unidade, através das histórias em quadrinhos, que vocês vão continuar com o exercício aí, vejam na página 150. E a 151, que é só para fazer a leitura e se divertirem com mais histórias em quadrinhos, tá bom? E vão reler a fábula da página 147 e 147, que a professora já explicou tudo direitinho, mas tem um diálogo entre os personagens, explorando o uso do travessão para indicar a fala de cada um, para marcar a fala dos personagens, empregando os verbos que são de alocução, que eu já disse, estou repetindo só para poder fazer a revisão, falar, dizer, responder, retrucar, exclamar, interrogar, indagar, entre outros. E como vocês vão colocar essa parte do narrador, que vocês poderão colocar antes da fala do personagem, que vocês poderão colocar intercalado, como é intercalado, no meio da fala do personagem, ou mesmo depois da fala do personagem. No livro de vocês, na página 149, vai explicando passo a passo cada um. O mais importante está na página 150, onde vocês terão que ler a história em quadrinhos de Ziraldo e transformar essa história em quadrinho em uma prosa. Vocês vão reproduzir, ou seja, vocês vão reproduzir em forma de diálogo as falas dos personagens da história, né? A professora já explicou como. Empregando os travessões, empregando os verbos de locução, dizer, perguntar, indagar, mais uma vez eu repito. Escrever o parágrafo inicial. Como assim, gente? O que é que tem no quadrinho? O que vocês enxergam nesse quadrinho? Contando brevemente como os personagens se encontram, em que lugar estão, como é a expressão facial, quer dizer que está alegre, está feliz, está triste. Observe os balões, se é de fala, se é de pensamento, para vocês saberem como fazer o diálogo, tá bom? E escreva outros para explicar o que ocorre no decorrer da história. Sejam bastante criativos e cuidado com a letra, com a ortografia, tá bom? Vamos lá? Vamos começar a produzir o texto? E chegamos ao final da nossa aula. Capricha na redação, tá? Um beijo, um abraço e até semana que vem.